Oi, gente, meu nome é Fernando Leal, eu sou diretor de cinema e a gente se encontra aqui no Nacional Cine. Por que cineasta, Fernando? Eu acho que isso é uma somatória de situações e de coisas que você passou na sua vida e que acabaram conspirando para que você se tornasse um diretor, ter a vontade de contar histórias. Talvez pela influência do meu pai. Meu pai, em vez de me contar historinhas da Branca de Neve, da Carochinha, ele ficava me contando sobre o Marlon Brando, sobre o Charles Logan, sobre o Klaus Kinski, que ele era um cinéfilo de carteirinha, era rato cinemateca. Eu acredito que tenha sido muito por conta dessa influência e depois coisas que você vai absorvendo e vai vendo e vai aprendendo na tua vida. E aí você segue por isso daí. Depois que eu tomei a decisão de ser um cineasta, eu percebi que, na verdade, eu gostaria de ser um cineasta para contar histórias e conseguir ter o efeito dessas minhas histórias nas pessoas, o mesmo efeito que eu vi em certos filmes tendo sobre mim. Então, quando eu estava com dor de cabeça, eu ia para o cinema, a dor de cabeça passava. Quando eu estava com fome, eu entrava no cinema, eu ficava a semana inteira sem fome, porque o que me alimentava era aquilo que eu via na tela. Era aquela vontade, era aquilo que me saciava. E era uma sensação maravilhosa. Então, eu espero um dia ter a competência de conseguir fazer pelos outros aquilo que o cinema já fez por mim. E quais os diretores que você mais admira? Stanley Kubrick e o Orson Welles. Que eu acho que, inclusive, até o Orson Welles não, ele é um cara que todo mundo tem muita deferência com ele, é um cara que todo mundo sempre tem préstimos em relação àquilo que ele fez ao cinema. Agora, o Stanley Kubrick, eu acho que ele é menos citado do que ele deveria. E assim, o que esse homem conseguiu fazer em relação à linguagem cinematográfica, ele conseguiu desenvolver o estilo que ele conseguiu implementar e que foi seguido por vários cineastas. O Spielberg uma vez falou que não existe diretor de cinema, se for diretor de cinema de verdade, em algum momento da vida ele quis imitar o Stanley Kubrick, ele quis ser o Stanley Kubrick. O próprio Spielberg declarou isso, eu mesmo já quis ser o Stanley Kubrick. Você tem John Frankenheimer, Billy Wilder, Visconti, Luchino Visconti, eu acho maravilhoso, Carl Dreyer. O próprio Fellini tem uma contribuição imensa, criou todo um mundo à parte, aquele mundo feliniano, né? Criou até um adjetivo. Roman Polanski, Coppola, William Friedkin, é gente que domina a técnica cinematográfica e é uma coisa que nem todo mundo faz. Fernando Meirelles, né? Diretor mais disponível no sentido de experimentação e de tentativas, mas é um diretor que evidentemente sabe muito do que está fazendo. O próprio Padilha, quando ele faz o Tropa de Elite. Existem os nossos documentaristas, o Eduardo Coutinho, um documentarista maravilhoso. Se você não trata o ator da maneira que ele merece, com a segurança que ele precisa sentir num diretor, meu amigo, você não está fazendo nada pelo teu filme. Porque você tem que saber mexer com o ator. Isso é primordial. Você saber conduzir um ator, dar liberdade ao ator de ter criação também e fazer com você uma via de mão dupla. Porque é importante que tudo isso conjumine para que o trabalho aconteça. Eu sou um cara que eu sou amoroso com os meus atores. Eu sou enérgico e sou amoroso ao mesmo tempo, mas eu também sou amoroso com o trabalho. O trabalho precisa ficar legal. Então não adianta você cuidar de toda a parte técnica, sendo que você não está cuidando do ator, que vai fazer sentido, que dá sentido para toda a questão técnica, é o ator. Se ele falar errado, não adianta você estar trabalhando com o Gordon Willis, o Vittorio Storaro, o Viggo Sigmund, os maiores diretores de fotografia, não vai adiantar. Não vai adiantar o Michael Kahn tá cortando o teu filme, tá editando o teu filme, não vai adiantar. O que vai adiantar e o que vai ficar legal é o ator ter a possibilidade de exercer de uma forma segura, fluida, a função dele. Se você conseguir fazer isso, a tua mensagem vai chegar muito mais fácil em quem está assistindo. Então, para isso, para mim, é muito importante dirigir ator, eu gosto muito, me dá prazer. E o método que você usa? Essa metodologia, ela depende de caso a caso. Não é uma formatação, não é uma forma que você coloca e tem que ser sempre assim, não. Depende da graduação de capacidade que o ator tem. Se você está trabalhando com um ator muito disponível, um ator muito inventivo, muito criativo, você vai assumir um tipo de postura. Se você está trabalhando com um ator que você está sentindo que ele é mais inseguro, ou que talvez ele não tenha tanta criatividade como outro, você tem que ter um outro tipo de postura e assessorar esse ator. Você não pode deixar o cara se virar sozinho. Em compensação, você também não pode sufocar o sujeito. O que eu gosto particularmente, falando na prática, é de conversar muito com o ator antes. Fazer exercícios de ensaio, não só de laboratório. Eu acho que isso até é meio questionável, embora eu entenda ser necessário. E soltando o ator, né? Para ele entendendo, ele dando os pitacos dele também, porque é importante, ele está fazendo, ele que é o porta-voz do diretor, né? E ensaiar bastante antes, no dia você ensaiar bem, e depois sair rodando, até porque é muito caro, você não pode ficar queimando negativo o tempo todo. Isso tudo tem que ser medido pelo bom senso. Não adianta você começar a ficar também falando 2, 3, 4, 5 horas com um ator, enchendo a cabeça.
Deixa meio espontâneo também pela parte dele. Fala assim, amigo, vamos ver o que pinta na hora, né? Vai, roda, ação! E aí você vê. Fala um pouquinho pra gente, qual a diferença da interpretação do cinema, do TV e do teatro? Eu acho que a diferença, essa diferença se manifesta quando é ruim. Porque a interpretação é uma coisa única. E a interpretação só tem um único código, que é convencer. Não basta você passar informação sobre aquilo que você está fazendo. Você tem que passar sensação também. Essa sensação é que vai entrar e vai causar o convencimento nas pessoas. É aí que você vai contar a tua história de uma maneira em que quem está assistindo, o teu receptor, não perceba que aquilo é uma história, que aquilo entre fluido no coração e na mente dele, né? Quando você trabalha com um ator, você já está tendo um expertise ali que vai te facilitar muito mais o trabalho. É uma pessoa que sabe como se colocar, ela já conhece todos os ditames que são necessários, seja em teatro, em cinema, em televisão. Tudo tem que estar em função da obra. O que é melhor para a obra? Não pode ser uma coisa que seja funcional ou próspera só para os artistas. Mesmo para o diretor, não pode funcionar para ele, tem que funcionar para a obra, porque a obra ela só faz sentido quando ela chega nas pessoas. É na cabeça das pessoas que você opera o teu teatro. Então eu não teria problema em trabalhar com não ator. O problema é que tem gente que tem preconceito em trabalhar com não ator, assim como tem diretores, uma nova vertente acontecendo, que tem preconceito em trabalhar com ator também. Eu sei que você tem um novo projeto e eu queria que você falasse um pouquinho dele pra gente. Esse projeto eu compliquei a minha vida. Minha vida estava muito calma, muito tranquila. Eu falei assim, eu vou estrepar a minha vida porque não tem mais nada para fazer, então eu vou complicar a minha própria vida. E aí eu inventei, criei um filme chamado Pátria Mutter. Mutter é mãe em alemão, que fala sobre a resistência ao nazismo no Brasil. O filme se passa de 1937 a 39, portanto é antes da Primeira Guerra Mundial. É um filme que tem implicações políticas, é um filme de espionagem, é um filme que tem um orçamento dilatado, isso está me dando bastante trabalho. Quero, por exemplo, trabalhar o máximo possível com atores desconhecidos, não quer dizer que não sejam atores. É um filme de espionagem, que tem implicações políticas, fala sobre a resistência ao nazismo, é um filme de época, tem cenas de batalha, inventei uma batalha campal no final do meu filme, que eu compliquei toda a minha vida. Cada vez que eu levo para meus parceiros e falo, olha, Fernando, como é que a gente vai fazer? Vai demorar, vai ser um cacete fazer esse negócio. Eu falei, mas se fosse fácil, qualquer um ia fazer. E outra coisa, eu também quero mostrar que o nosso cinema sabe fazer isso. Eu acho que o cinema ele tem a obrigação de dizer alguma coisa, quer dizer, essa é a minha vontade. E aí eu vou me complicar para fazer, mas um dia sai, estou tentando e a gente chega lá. E qual a mensagem que você pode deixar para a gente do Nacional Cine e para o pessoal que acessa? Foi um prazer, queria agradecer a você, Samantha, ao Nacional Cine, por ter me recebido tão bem, de uma forma tão educada, ter me dado possibilidade de falar. Mas eu queria dizer para as pessoas continuarem acreditando no cinema nacional, porque a gente foi aprendendo sozinho, tem essa também. A gente foi aprendendo sozinho, ninguém veio, nos ensinou, a gente, sabe, na pancada. O Brasil ele foi se formando sozinho, e isso se reflete no cinema. O cinema nacional ele vem melhorando. Claro que a gente faz coisas que nós não deveríamos fazer, existem histórias mal contadas nos dois aspectos, existe gente que ainda não domina a linguagem e sai fazendo coisas, isso causa uma má impressão no público. Mas isso todo o cinema tem. O cinema americano também é assim, o cinema europeu também é assim, o cinema asiático também é assim. Tá todo mundo fez um monte de porcaria já. A minha mensagem é confiar no cinema nacional e ter um pouco de paciência com ele, porque a gente vai melhorar cada vez mais. Com certeza. Obrigada, Fê.